Gente, eu já tentei gravar esse vídeo mais de 5 vezes. E sempre acontece uma coisinha. A gente que tem menino, né? Eu corri aqui pro corredor, deixei ele assistindo lá na sala, mas ele vem atrás de mim. Enfim, eu quero gravar aqui uma reflexão. Eu não sei se eu leio o texto ou só simplesmente falo com as minhas palavras, mas eu deixo o texto registrado aqui pra vocês. Eu acho que vai dar pra eu ler, eu já voltou pra assistir. E se encontra no livro de Marcos, no capítulo 10, que fala sobre o cego de Jericó. Que eu tô que nem esse cego, minha gente. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eita Deus. Vamos lá, ler no capítulo 46, no capítulo 10, do versículo 46 ao 52. O cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Gente, a gente vê aqui que no caminho para o milagre acontece coisas na vida da gente que a gente tem que mostrar que a gente realmente quer aquilo e a gente tem que perseverar, né? Porque muitas das vezes, eu sempre falo isso pra mim mesma. Às vezes tem coisas que a gente ora, pede, mas depois a gente esquece, não pede mais, não busca mais. Então você não tá perseverando naquilo que você tá querendo. Será que você realmente quer? Será que você realmente tá orando? Ou você é só um capricho que você quer que Deus resolva e atenda? Eu tô falando de mim, tá, gente? Porque às vezes tem coisas que eu necessito perseverar mais. E eu vejo que eu não tenho feito o que é para mim fazer, eu não tenho buscado como é para mim buscar, clamado como é para mim clamar. Né? Quando ele fala aqui, Jesus, filho de Davi, eu acho que ele lembrou, né, de Davi, porque Davi ajudou Mefibosete, né, a descendência de Saul. Né? Davi se lembrou de Mefibosete, soube que ainda tinha Mefibosete e ajudou Mefibosete, colocou Mefibosete para comer na mesa junto com ele, né, na mesa junto com o rei. E aí, quem ele está chamando aqui é maior do que Davi, né? E aí ele falava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a gente sabe que desde o primeiro grito dele, a gente sabe que Jesus ouviu, né? Mas ele precisou perseverar, ele precisou continuar clamando. Ainda que aparecesse gente dizendo: cala a boca, fica calado, te aquieta aí, né? Mas ele não desistiu. Aí era que ele clamava mais alto, né? Tem acho que é Lucas que registra, que fala que quando Jesus estava passando, a multidão estava passando, ele viu aquele alvoroço, escutou aquele barulho, ele perguntou o que era que estava acontecendo e disseram a ele que era Jesus de Nazaré. E ele disse: oxe, essa é a minha chance, oxe, essa é a minha chance, eu vou aproveitar, igual a mulher do fluxo de sangue. Gente, parece que as coisas às vezes é proposital que Deus faz, que Jesus faz, né? Porque imagine se não tivesse aquela multidão ali, imprensando Jesus. Jesus não ia andar devagar, Jesus possivelmente poderia andar mais rápido, e aquela mulher cansada, fraca, perdendo sangue já há 12 anos, ela não ia conseguir alcançar Jesus. Ela aproveitou a oportunidade e disse: eita, a multidão está apertando, ele está oprimindo, eu vou aproveitar a minha oportunidade e vou me arrastando e vou tocar, porque dá a entender que ela estava tão fraca, sem massa corpórea, que ela não tinha força para andar normalmente, então ela estava se arrastando, pegou na orla de Jesus e foi curada. Então às vezes a gente tem que persistir em milagres que a gente quer. E a gente às vezes tem que, às vezes não, a gente tem que fazer como esse cego aqui, clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque tem coisas que é como se tivesse assim, Deus estivesse esperando só a gente pedir e perseverar, né? É como se tivessem prateleiras, né? As coisas que às vezes a gente nem pede a Deus, mas que tá lá, pronta para nós pedir, ele só nos dá. Mas a gente tem que pedir. É igual as filhas de Zelofoate, agora esqueci se é esse o nome certo, homem, Zelafiate. Tá em número 27, né, minha gente? Deixa eu só confirmar o nome do homem aqui. Pra não... Mas eu acho que é esse mesmo. Cadê? Zelofeate. Gente, o pai delas morreu e aí elas ficaram sem a herança, né? Porque só era dada a homens que tivessem filho homem. Se não tivesse filho homens, você ia ter que viver de favor. E aí elas disseram: não, vamos recorrer, vamos reivindicar o nosso direito. E aí foram falar com quem ia poder resolver o problema dela, né? Que foi Moisés. Porque Moisés, automaticamente falando com Moisés passava para Deus e Deus dava o aval, né? E aí, não, o que elas estão pedindo é de direito delas. Vamos fazer isso. E a partir dessas mulheres requerer, reivindicar o direito delas, depois delas, todo pai que morresse e não tivesse filhos,
a herança poderia passar para as filhas por causa dessas 5 mulheres. Porque se ela, imagina se elas fossem dar uma de vítima. Ai, meu Deus, eu vou viver de favor, ai, não sei o que. Não, gente, a gente tem que buscar, a gente tem que reivindicar. Se o que você estiver pedindo é bom, é do agrado de Deus, por que não pedir? Né? Por que não que ele não vai atender? Ele vai atender. Basta ser do agrado de Deus. Então a gente tem que fazer isso. E aqui quando fala sobre que ele lançou sobre ele a capa, né? A capa muitas vezes representa tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos impede de chegar a Deus. E a gente sabe a capa que cada um de nós temos, né? Muitas vezes pode ser até a incredulidade. Eu querer que Deus faça alguma coisa e eu, no contexto, no cenário da minha vida, eu não vejo. Mas não pensa ele, então não tem como acontecer. Mas não é no cenário nosso que Deus faz. Ele sabe como ele faz, né? Porque às vezes se a gente não crê, a gente não recebe as coisas que Deus tem para nós. É igual eu falei, é como se tivesse tudo numa prateleira e às vezes a gente só precisa pedir, só precisa perseverar e insistir. E até quando a gente deve orar? Ou até que Deus faça o que a gente está pedindo, ou até que Ele nos faça entender que o que a gente está pedindo não é a vontade dEle, né? Também tem isso também. Mas se o que você está pedindo é bom, né? É uma coisa boa que não vai machucar, não vai ferir ninguém. Muito pelo contrário, né? Vai abençoar você e outras pessoas que estão com você. Então a gente tem que pedir, a gente tem que clamar, igual esse cego de Jericó fez. Não adianta pedir não, para de orar, não adianta, Deus não está ouvindo. Deus está ouvindo sim, desde o primeiro dia que você orou sobre o que você tem buscado, tem pedido a Deus. Se você persistir, Ele vai lhe ouvir sim. É igual o cego de Jericó. Desde a primeira vez, gente, que Ele falou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu, mas Jesus continuou andando e ele, continuou clamando. Aí Jesus parou. Quando Jesus parou, Jesus resolveu o problema dele. Jesus disse assim, vai, a tua fé te salvou. Que primeiro, quando Jesus vai fazer um milagre, ele primeiro trata da alma, da salvação da pessoa, e depois ele viu. Então é assim que a gente tem que ser também, a gente tem que perseverar. A gente não pode desistir, tá? Eu orei uma vez, 2, 3, Deus nem respondeu, Deus nem tá ouvindo, Ele tá ouvindo sim. Só que Ele só vai fazer quando você tiver crendo de verdade, porque não adianta a gente dizer assim, Jesus, eu creio, e ficar com o coração titubeando, entendeu? A gente tem que crer de verdade, porque aqui é como se Jesus tivesse dado um cheque em branco. Jesus perguntou a ele, o que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja, né? E aí, eu acho muito linda essa passagem, sobre isso, né? Eu mesmo tô igual esse cego. De ontem para hoje, eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor, eu tenho dito a Ele, Jesus, tem misericórdia de mim, né? Me ajude, a se a minha fé estiver pequena, me ajude a aumentar a minha fé, porque às vezes a gente também precisa de pedir que Deus aumente a nossa fé. Isso não é errado a gente fazer assim, né? Porque às vezes a gente somos seres humanos e é igual a Abraão. Abraão foi pai da fé, mas às vezes a fé dele oscilava, né? Às vezes a fé dele oscilava e ele foi chamado por Deus de pai da fé. Então assim é com a gente às vezes a nossa fé dá uma oscilada, a gente às vezes olha para um lado, olha para o outro, não vê saída, a gente às vezes pensa que Deus vem por cima, Deus vem por baixo, e aí vai, né? Mas a gente precisa crer, independente das circunstâncias. Você não está vendo nada acontecer, mas Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Clame a Ele a misericórdia, chame por Ele, persista na sua oração, porque Deus faz. E Deus, Ele ouve oração. Ele ouve oração. A gente precisa perseverar, confiar e crer que um dia a nossa oração vai ser respondida. Quantas já não foram respondidas, né? Tem coisas que a gente pediu a Deus e outras que a gente nem pediu, mas que a gente tem, porque Deus é bom, Deus é fiel, Deus é misericordioso. E Ele ama nos responder, Ele ama responder a oração, só que é tudo no tempo dele, né? E às vezes tem coisas que a gente pede hoje e não demora muito a acontecer, mas tem coisas que a gente pede, parece que quanto mais a gente pede, mais as coisas ficam ao contrário. Mas isso é para testar a nossa fé e a nossa perseverança. Deus abençoe. Oi.